sim que Jesus vai dar na sua vida terrena. Ele dá o sim perante Deus e continua dizendo sim até, meu amado, o último instante que ele esteve no mundo, ele disse sim para o Pai. É o sim sacerdotal que vai comandar todos os outros sims. E aqui, meu amado, o núcleo, o centro desse texto, de tudo isso, é a vontade. Ele fala: eu vim fazer a tua vontade. Ele está focado na vontade de Deus. Essa é a base da missão de Jesus: vim fazer tua vontade. Qual é a nossa missão? O que é que estamos fazendo para Deus ou pretendemos fazer para Deus? Tem base no quê? Qual é a base da nossa missão? Estou fazendo missão, sim, mas para quê? Por quê? Né? E, meu amado, aí surge a pergunta, a partir dessa perspectiva: por que estou aqui? Por que estou nisso? Por que aceitei tal coisa? Por que quero fazer? Né? Aí surgem várias perguntas. Por que eu vim? Por que eu vim a esse lugar? Por que eu vim para fazer isso? O que é que me motiva? Né? São perguntas que vão surgindo. Por que eu quero fazer isso que eu estou fazendo? Né? E aí a resposta é: eu quero fazer isso porque Deus quer. Então tem base na vontade de Deus, não na minha. Não é querer por querer, não é querer só para, meu amado, estar em evidência, mas eu quero porque Deus quer. Vamos dizer isso? Diga: eu quero porque Deus quer. Porque Deus quer. Diga isso para o seu irmão: diga: eu quero porque Deus quer. Eu quero porque Deus quer. Eu quero porque Deus quer. Eu quero. Então, meu amado, começa a fazer sentido. A partir da vontade de Deus, tudo tem sentido. Fora da vontade de Deus, tudo perde o seu sentido. Não adianta eu me envolver, fazer acontecer, se não for com base na vontade de Deus, se não for com submissão ao querer do coração de Deus, se não for com vistas a um projeto maior. Não tem necessidade de fazer, porque isso só vai, meu amado, me colocar diante das pessoas para que as pessoas vejam, mas não vai estar agradando realmente o coração de quem merece, que é o dono da obra, que é o Pai. Então, quando alguém diz: eis-me aqui, ela está se colocando diante de Deus. Em outras palavras, ela está dizendo: eu quero porque tu queres, e a tua vontade me convenceu aquilo. A tua vontade me convenceu a desejar o que o Senhor deseja. A tua vontade me mostrou que a minha pode ficar em segundo plano e a sua pode ser prioridade. Então eu quero porque o Senhor quer. Por isso eu estou aqui. Somos convencidos pela vontade de Deus. Então, meu amado, todo o meu empenho, toda a minha dedicação, todo o meu esforço passa a ser para fazer a vontade de Deus. Quando você se empenha, se dedica e se esforça com vistas a fazer a vontade de Deus, aí você está no caminho certo, aí você está no rumo, aí você está seguindo aquilo que Deus tem para a sua vida e terá sentido. Mas a pergunta é: mas qual é mesmo a vontade de Deus? Nós falamos tanto da vontade de Deus, mas qual é mesmo a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela pode ser entendida em dois sentidos. Né? Há uma ambiguidade, ela tem dois lados, a vontade de Deus. Ela pode ser entendida no sentido particular, específico, vontade de Deus para a minha vida. Aí surge a pergunta: o que é que Deus quer de mim? Quem já fez essa pergunta? O que é que Deus, se você não fez, uma hora você vai fazer, porque não tem como você ficar sem fazer essa pergunta. O que é que Deus quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu realize? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu semeie? Amado, isso vai incomodar você uma hora, porque é a vontade particular, específica, para uma pessoa. O que o Senhor
Senhor. Esse é o tipo da vontade de Deus. Cada um deve descobrir para si qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é particular. O que é para mim, o que é para você, e assim sucessivamente. Agora, a outra vontade é a vontade revelada. É a vontade absoluta, é a vontade que está contida nas Sagradas Escrituras. Essa é a vontade geral de Deus para as nossas vidas. Ela está contida aqui nas Sagradas Escrituras. Tudo que Deus diz, tudo que Deus projetou, tudo que Deus quis, está revelado na sua palavra. E a vontade de Deus se torna mais clara ainda em Jesus Cristo. Quando Ele mesmo diz: eu vim fazer a tua vontade. Então aqui no livro sagrado, por isso as pessoas nunca encontram a vontade de Deus, porque não buscam aqui. Aqui está a vontade de Deus para todos. A vontade revelada de Deus já está aqui. Não há mais, a revelação está fechada aqui no livro. Não é que eu não possa ter, que Deus não continua se revelando, continua se revelando, mas o que Deus queria revelar e fechar está aqui para nós. E existe a vontade particular. A vontade de Deus no sentido aqui era resgatar o homem, que Jesus veio fazer, era resgatar o homem, era levar o homem a Deus, era, meu amado, cumprir a palavra de Romanos 8:29, que diz que Deus tinha um plano de antemão, que através do Filho, que é Jesus, Ele pudesse ter muitos outros filhos. A vontade de Deus era ter uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus Cristo. E, meu amado, a vontade de Deus era trazer ao homem que é a salvação. O homem estava perdido e caminhando para uma condenação, mas Jesus diz: eu vim fazer tua vontade, eu vim mudar o destino da humanidade, do homem. Essa é a vontade de que Jesus está falando, que para Ele era particular, mas que tocava as nossas vidas. Então essa é a forma de entender a vontade de Deus. E na oração modelo, Jesus nos ensinou que nós devemos orar e pedir: faça-se a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que a sua vontade aconteça aqui, seja conhecida na terra como ela é conhecida no céu. Devemos buscar a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei, aleluia, fica firme aí. Filho, que eu tenho algumas coisinhas para te falar. Aleluia. E aí nós vamos entrar então. Isso aí é uma introdução para você pegar alguma coisa. Agora, o sim de Jesus. Eu achei tremenda essa palavra quando o Senhor foi colocando no meu coração. O sim sacerdotal de Jesus vai comandar todos os outros sim. Isso é uma postura firme que Ele assume desde a eternidade. Ele diz sim para o Pai até o final. Não muda, não oscila. É um sim permanente. Então, meu amado, é o êxito aqui de Jesus. E o sim de Jesus é o sim da alma, o sim do corpo e o sim do espírito. Qual é o sim da alma? O sim da alma é o sim da vontade. Da vontade com entendimento. Jesus diz sim para o Pai por sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. A obra de Deus não é por imposição. Deus não impõe, Deus propõe. É diferente. Propor é uma coisa, impor é outra. Quando vira imposição, amado, vira julgo. Fica difícil de cumprir, de realizar. Mas quando é proposta, você diz: não, eu aceito. Olhando bem, essa proposta é boa, vai dar certo, vai ser um sucesso. Então, a vontade de Jesus deve entrar aí também. Então, meu amado, o sim da alma é o sim da vontade, é o sim do meu querer. É quando eu digo para Deus: eu quero. Não, eu tenho vontade de fazer sim, e com entendimento, sabendo o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. Então, esse é o sim da alma, é o sim da vontade. Amém? Se não for com vontade,
vontade, diga para você, irmão, não faça. Se não for com vontade, não faça. Aleluia. Se não for com vontade, não canta. Se não for com vontade, não prega. Se não for com vontade, não ora. Se não for com vontade, não visita. Se não for com a sua vontade, só porque alguém disse, porque determinou, não faça. Vai ser peso para você. Agora, quando é o sim da alma, é o sim da minha vontade, eu quero porque Deus quer. Aleluia. Muda tudo, fica diferente, meu amado, fica gostoso. O sim do corpo. O sim do corpo, meu amado, é o sim concreto de Jesus. Ele disse sim, mas assume um corpo humano, encarna, né? E isso, esse sim da alma, ele vai se traduzir na expressão do corpo. Adianta eu dizer sim aqui dentro e ficar sim, sim, só aqui dentro. Sim, sim, sim. Esse sim tem que ser traduzido no corpo, tem que ser traduzido externamente, tem que ser algo concreto. Como é que eu vou concretizar o sim da vontade, o sim da alma? Realizando, fazendo, no corpo, na carne, que é o que você está fazendo aqui. Não adianta você dizer, pastor Eduardo, sim, eu vou para a sala de manhã, o sim da alma, você disse. Mas se o corpo ficasse lá deitado, meu amado, né? Ele não ia ver sua alma aqui orando, né? Então, meu amado, precisava o corpo estar aqui também. Então, meu amado, assim, quando você disse o sim da alma, da sua vontade, do seu corpo, então concretizou isso. É o sim do corpo. Você tem que estar, meu amado, mostrando aquilo que você diz na sua alma, aquilo que você tem convicção se expressa no corpo. E meu amado, o sim do Espírito é o sim da consagração. Em prol dessa vontade, em prol desse propósito, eu vou consagrar a minha vida. É o sim do Espírito. Amém? Nós precisamos então desses três tipos de sim para Jesus: o sim da alma, do corpo e do Espírito. É plenitude. Meu amado, como está escrito ali no nome da igreja, é plenitude, meu amado, é plena graça, por isso exige plenitude, totalidade do nosso ser. Então, portanto, o sim de Jesus não é um sim apenas de boca. Não tem muita gente que diz sim só da boca para fora, para não contrariar o colega, para não desapontar o pastor, para não desapontar a irmã, para não desapontar a esposa, para não desapontar o marido. Diz sim, mas lá dentro está dizendo, eu não queria, cara. Lá dentro está dizendo, sério, isso. Então, meu amado, não é o sim da boca para fora, é o sim da entrega total. Aleluia. É o sim que compromete a existência de Jesus. É o sim que compromete a nossa existência, ao ponto de nós pensarmos, eu existo para isso. Eu existo para cumprir essa vontade de Deus, esse propósito de Deus. Você passa a existir por conta daquilo, a sua vida passa a ter esse sentido por conta da vontade de Deus. O sim de Jesus, meu amado, ele vai dar lado a lado com uma outra coisa. Para Jesus manter o sim para Deus permanentemente, ele tem que dizer não para Satanás constantemente. Ele diz sim para Deus e por outro lado diz não para Satanás. Veja o relato da tentação, Mateus capítulo 4. O diabo vem, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Use o seu poder, use o que você tem como filho de Deus ao seu bel prazer. Use o dom de Deus para se auto-beneficiar. Use o dom de Deus para você se sair bem, alimentar a sua própria fome. E Jesus não veio, meu amado, para isso. Ele veio para o outro, para servir ao outro. Então, meu amado, Jesus diz, nem sob pão viverá o homem. Não vou fazer isso. Aí depois pula daqui de cima do pináculo do templo. Ele não pulou. E, meu amado, ele insiste também, meu amado, em outras coisas, na adoração. Se você prostrar me adorar, eu vou te dar os reinos, vou te dar tudo, Jesus, para trás de mim, Satanás. Não, não e não. Então Jesus diz não para Satanás, porque ele mantém a fidelidade do sim a Deus. Então, para você manter a fidelidade do sim a Deus, você vai ter que dizer não para o diabo, para a tentação, para coisas que virão para te desviar dessa vontade, para te desviar desse caminho, dessa rota de Deus. Então você vai ter que dizer não ao diabo.
Você vai ter que dizer não ao poder. Você vai ter que dizer não, meu amado, a muitas vaidades. Você vai ter que dizer não a muitos luxos desnecessários. Você vai ter que dizer não a muita coisa. Quando vieram pegar Jesus para fazer o rei, a Bíblia diz que ele escapou, ele saiu, porque ele não queria ser esse tipo de rei. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. E as pessoas não compreendiam isso. Então Jesus disse não para tudo aquilo que poderia desviar do propósito da vontade de Deus. Então, queridos, para você manter o sim, você vai ter que sempre dizer não para muita coisa. Para muita coisa. E aí é que pega. Né? O diabo vem com a bandejinha, meu amado, recheada, cheia de coisinha, né? E a gente vai lá e já pega as coisinhas do diabo e fala: mas não disse sim para Deus, mas não disse sim para a vontade do Senhor, não disse sim para esse projeto do Senhor. Então, meu amado, é uma constante briga. Você diz sim para Deus e o diabo está ali fazendo você, querendo fazer você desistir de Deus e dizer não para Deus. Não tem ideia, não é o que eu quero mais. Então, meu amado, essas coisas vão perseguir a vida de Jesus constantemente. Por isso, o sim de Jesus sacerdotal comanda todos os outros sim. Ele sempre vai dizer sim para a vontade de Deus e não para a vontade do diabo. Então é um sim permanente, amém? Guarde isso, isso vai te ajudar na sua caminhada, isso vai te ajudar no seu ministério, isso vai te ajudar na presença do Senhor. Outra coisa, outro ponto. Primeiro foi o sim de Jesus, agora o sim e o ser. O sim e o ser. Diga comigo: o sim e o ser. O sim e o ser. Diga assim: o sim, compromete o ser. Compromete o ser. Disse sim, não, comprometeu o ser. Disse sim, está comprometido o ser. E é como que ele se compromete dizendo: é o eis-me aqui de Jesus. Ele diz: eu vim fazer tua vontade, eis-me aqui. O sim, então, aqui, meu amado, é uma resposta. Como que Jesus dizendo: serei aquilo que tu queres que eu seja. Aleluia. Serei aquilo que tu queres que eu seja. O meu ser está à tua disposição. Não apenas digo sim, mas eu estou aqui. O meu ser está junto com o meu sim. O meu sim e o meu ser estão juntos diante de Deus. Meu amado, e eu serei cada vez mais realizado naquilo que Deus quer para a minha vida. Nós vamos evoluindo como ser à medida que vamos fazendo o que Deus quer, e a realização vai vindo sobre os nossos corações. É o sim e o ser. Ali não basta só o sim, tem que dizer: eis-me aqui, eu estou aqui. Meu ser está aqui. Aleluia. O meu ser pertence a ti. O meu ser se coloca diante de ti para te servir. Amém? O sim e o ser. Então esses andam juntos. O sim comprometendo o ser. Outra coisa, bom, o sim agora, o ser e o fazer. Jesus disse: eis-me aqui. Ele disse sim para Deus, se coloca e diz: o meu sim você tem, o meu ser você tem. E agora ele diz: eu venho fazer a tua vontade. É o fazer. Tem o sim, tem o ser, e agora tem o fazer. Vamos dizer juntos: sim, ser e fazer. Então Jesus vai dizer: sim, serei e farei aquilo que tu queres. Sim, serei e farei a tua vontade. Sim, serei e realizarei a tua obra. É o sim, o ser e o fazer. Não pode estar desligado dessas coisas, meu amado. O fazer, meu amado, é o desenvolver na prática. Você disse sim, o seu ser está ali, agora na prática isso vai se desenvolver. Você vai fazer, você vai realizar, você vai, meu amado, pôr a mão, você vai assumir. Eu tenho uma missão. É pôr a mão, é o fazer, é o realizar. Venho fazer
Amém? Amém. Você disse sim. O seu ser está aqui. Diga para o Senhor, agora nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Fazer e fazer. Porque o nosso sim já comprometeu o nosso ser. Agora vai ficar chato se a gente voltar para trás. Vamos realizar, vamos pôr a mão na massa, vamos trabalhar, vamos realizar a vontade de Deus com ações práticas. É o que ele nos está dizendo. Então, é o meu sim, é o meu ser, é o meu fazer para Deus. Tudo para cumprir o desígnio do Senhor. E meu amado, ainda dentro dessa perspectiva do sim, o sim e o símbolo. A vida de Jesus é recheada de símbolos, a Bíblia também, que nós podemos extrair e pegar para as nossas vidas e aplicar. Há muitas simbologias nos gestos de Jesus, nas palavras e principalmente nos gestos de Jesus. Jesus, meu amado, quando ele veio, ele se esvaziou de tudo, pastor Eduardo. E para mostrar esse esvaziamento, essa simplicidade, essa humildade de vida, ele vem, nasce no meio de uma família que não é rica, considerada pobre, Nazaré. A família não é rica. O lugar onde ele vai nascer, numa manjedoura, junto com os animais, enrolado em panos simples. Não tem um nascimento de pompa, não nasce em bercinho de ouro, não nasce como os reis nascem, nasce no lugar mais simples que possa existir, que fede e tem animais, um lugar terrível. Amado, e tudo isso já é uma simbologia daquilo que vai ser Jesus. É a simbologia da humildade, da simplicidade. Quem disse sim para Deus carrega o símbolo da humildade, carrega o símbolo da simplicidade. Meu amado, ele rejeita viver somente debaixo de pompas, de glamour, de coisas. Ele vem se esvaziar para fazer a vontade de Deus. Isso é um símbolo já mostrando o esvaziamento de Jesus. Um outro símbolo, só para falar aqui de símbolo, Jesus, a Bíblia diz lá em João 11, Jesus chorou. Jesus chorou. Pô, mas Jesus chorou? Jesus chorou. As lágrimas, amados, se tornam símbolo. O símbolo daquele que se identifica com o sofrimento das pessoas, que chora quando o outro chora, que sente dor quando o outro sente dor. Então nós temos que parar de divinizar tanto Jesus ao ponto de tirar a sua humanidade. Jesus chorou, símbolo, meu amado, daquele que se identifica com o sofrimento humano, com o sofrimento das pessoas, as lágrimas. Quem diz sim para a vontade de Deus, meu amado, deve se identificar com o sofrimento dos outros, deve chorar com quem chora, deve sentir o que o outro sente. Esse é o posicionamento de alguém que disse sim para a vontade de Deus. Então há vários outros símbolos que quando você olha para Jesus, você diz: é isso que eu tenho que fazer, imitar na minha vida e seguir, meu amado, porque são símbolos que vão nos fazer crescer. Estou caminhando bem rápido aqui já para terminar. Mas o símbolo maior e por excelência é o símbolo da cruz. Esse é o símbolo maior de Jesus. Esse é o simbolismo maior de alguém que se comprometeu a fazer a vontade de Deus. Foi a cruz. A cruz é então o ponto mais alto de sua entrega na vontade de Deus. Esse é o ponto mais alto da entrega de Jesus na vontade de Deus, foi a cruz. Ele subiu na cruz para cumprir essa vontade de Deus. Então a cruz é assumir o sim publicamente. Quando Jesus, meu amado, Jesus disse sim para Deus, continuou dizendo, mas na cruz ele assume publicamente o sim que ele deu a Deus. É o sim assumido, é a fé assumida, que às vezes falta nos dias de hoje.
Às vezes nós não assumimos direito aquilo que fazemos, né? Às vezes até para dizer que é crente, hoje em dia a gente gagueja, né? Ah, você vai na igreja, você é crente. Às vezes eu vou lá, às vezes minha família vai. Mas até para assumir a nossa fé hoje, publicamente, às vezes nós ficamos meio acanhados. E Jesus sobe na cruz e diz: não, eu vim assumir o sim que eu dei para Deus publicamente. Então, amado, é alguém que assumiu publicamente sua fidelidade a um projeto. Ele assumiu publicamente isso como projeto chamado a vontade de Deus. A cruz também é outra coisa, é o despojamento total da vaidade. A cruz é o despojamento total que o sim de alguém diz para Deus. Porque na cruz Jesus ele ficou, meu amado, praticamente nu. Tiraram as suas roupas. Jesus está lá sangrando, suando frio, com dores, e o povo ainda está arrancando as últimas coisas que ele tem. Arrancaram tudo que Jesus tinha. É o despojamento. A cruz fala de despojamento de vaidade. É a nudez diante de Deus. É o sim da nudez, o despojar, o tirar do amado, a vaidade. E Jesus faz isso na cruz. Ele se despoja de toda a vaidade. Na cruz ele vai ficar despido. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, tem que se despojar das vaidades. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, meu amado, tem que se despir de muita coisa. Nós ainda estamos muito vestidos, muito cheios de coisas. E, meu amado, para tirar essas coisas, só a cruz. Só a cruz. Quando você se encontra com a cruz, você vai ver que muita coisa ainda tem na nossa vida que tem que sair para que Cristo apareça. Amém? Amém. Então, meu amado, a cruz é o sim de um projeto de vida. A cruz é o sim de um projeto de vida e não é um momento. Nós precisamos entender definitivamente: a cruz de Jesus não é momento. A cruz de Jesus é projeto de vida. A cruz já está no projeto de Deus antes de Jesus encarnar. Antes, meu amado, de todas as coisas, a cruz já está no projeto. A cruz não é apenas aquele momento em que Jesus vai para a cruz. É um projeto de vida todo de Jesus. De renúncia, de entrega, de consagração. Mas nós fazemos o período da cruz apenas como um momento. E não é. Por isso tem pessoas que só vivem de momento, porque não assumiu a cruz. Vive de momentos, de fases. E cruz não é momento, cruz é projeto de vida. Eu assumo viver, que eu decido viver na presença de Deus. Então, meu amado, é um projeto que Jesus assumiu, não é um momento, não é algo momentâneo, mas é algo que vai falar por toda a eternidade. E aqui, meu amado, outra coisa: a cruz é o altar do sim. A cruz é o altar do sim. Assim como semelhantemente um casamento, onde no altar os noivos dizem um para o outro sim, selando um compromisso, selando uma aliança. O altar, meu amado, é o lugar do sim de Jesus. A cruz é o altar do sim. É lá onde Jesus diz totalmente, definitivamente o sim para a vontade de Deus. É ali, meu amado, é definitivo. Ele diz sim, é o sim do altar. E nós precisamos entender esse segredo da cruz. A cruz é o altar do sim. Amém? É o altar. E no altar, meu amado, diga para o seu irmão: no altar não pode mentir. No altar não pode mentir. Ou é sim, ou é não. Aleluia. Ou é sim ou é não. A cruz é o altar do sim. Na cruz, Jesus cumpriu a vontade de Deus. E como sacerdote, ele vai restaurar,
a relação entre homem e Deus, que é para que ele veio. Ele veio ligar o homem a Deus, ele veio ser a ponte que liga o homem a Deus novamente. Essa é a vontade de Deus, que o homem pudesse estar próximo dele novamente. E quem vai fazer isso é Jesus, por meio do seu sim, da sua entrega. E é bonito porque Jesus, meu amado, ele é o altar, ele é o que oferece o sacrifício do sacerdote e ele é o próprio sacrifício. Ele é as três coisas. Ele é o altar, ele é o que oferece e ele é o sacrifício. É interessante ver isso porque, meu amado, ele nos leva até a Deus. E Filipenses capítulo 2 diz que ele foi fiel, ele foi obediente até a morte de cruz. Obediente à vontade de Deus, até a cruz, ou seja, até o ponto mais extremo da vida. Será que nós somos fiéis ao ponto de entregarmos nossa vida, como foi cantado aqui, né? Falou que se possível até morro, né? O louvor aí. Às vezes a gente tem que parar e pensar, será que morre mesmo? Na hora que o negócio estiver aí, oh meu Deus, estou tão novo. Estou tão novinho para morrer agora. Mas é claro que é o nosso desejo, nós queremos entregar a nossa vida para Deus. Mas isso tem que amadurecer em nós. Não é algo assim, eu até morro por ti, igual Pedro aí, Jesus foi lá e negou Jesus. Fugiu, quando prenderam Jesus, caiu todo mundo fora. Cadê os que iam morrer por Jesus? Cadê os que iam se entregar? Porque não era algo amadurecido. Vontade tinha, mas não era algo amadurecido. E nós temos que amadurecer muita coisa em nós. Que vontade nós temos de servir a Deus. Nós temos que amadurecer. Então, meu amado, ele diz, obediente até que ponto nós somos obedientes? Até que ponto? Será que até o ponto de custar a nossa vida? Até o extremo da cruz? Eu faço a vontade de Deus até o extremo da cruz. Pode me crucificar, pode acabar comigo, mas eu continuo dizendo sim para Deus. Então, meu amado, o negócio é bem mais sério do que nós imaginamos. E, meu amado, a igreja, os discípulos, para concluir aqui, eles devem ser continuadores do sim de Jesus. Eles devem continuar dizendo sim para Deus e fazendo a obra de Deus. E o discipulado do sim é aquele que assume a cruz. Jesus disse: você quer? Quer me seguir? Quer fazer a vontade? Quero. Então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Cruz, projeto de vida, não momento. Vamos ver se o seu sim é verdadeiro. Pega a cruz. Vamos ver se o seu sim é autêntico, porque o sim verdadeiro tem o símbolo. E o símbolo do sim de alguém que quer fazer a vontade de Deus é a cruz, é a renúncia, é a entrega, é a disposição, é o morrer para muitas coisas para si mesmo, para viver a vontade de Deus. Então, o discipulado do sim é o que assume cruz. Adianta querer ser discípulo sem cruz, você é identificado pela cruz como discípulo. E o nosso discipulado, meu amado, deve ser um consentimento. É o consentimento da sua vontade. Aí nós vemos o convite de Maria em João capítulo 2. Ali é um convite ao discipulado, quando ela diz, acabou o vinho, e para conversa lá e conversa bem. Jesus disse, não é chegada a minha hora, eu venho contigo, parará. E ela olha para o servente e diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. É um convite ao discipulado. Quer ser discípulo dele? Faça tudo o que ele disser. É um convite ao discipulado. Tudo que ele disser, você faça a vontade dele. Faça a vontade dele. Então, ser discípulo é imitar as palavras
e as ações, os gestos de Jesus. Ser discípulo é isso, é imitar as palavras e as ações de Jesus, é dizer sim para Deus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Você quer ser um discípulo autêntico? Imite as palavras e as obras de Jesus. Então, amado, o pastor diz: as pessoas que estão lá é para obreiro. Então, obreiro, se é só o povo às vezes está acostumado só com fogo e glória, né? O povo quer um derramar, quer que alguém venha, jogue as brasas e acenda tudo. É o povo. Mas obreiro tem que se acostumar com coisas assim, tem que amadurecer assim, tem que entender o que está fazendo. E aqui, meu amado, é muito forte. Se você meditar no que eu falei para você nessa manhã, é muito além do que você possa imaginar. É o sim sacerdotal de Jesus. Tudo o que vivemos hoje é porque Jesus disse sim para Deus. E pessoas na história disseram sim para Deus. Maria disse sim para o anjo, quando o projeto foi feito, que ela iria ser mãe do Salvador. Ela disse sim, se cumpre minha vontade de Deus. Então, meu amado, todos os acontecimentos na história de salvação dependem do sim do homem, do sim da pessoa, do sim da entrega. Então, nós que fazemos a obra de Deus, ou aspiramos por fazer a obra de Deus, saiba que dizer sim para Deus não é a mesma coisa que dizer sim para o seu chefe, não é a mesma coisa que dizer sim para um colega, não é a mesma coisa que dizer sim para o seu pai ou para a sua mãe. É um sim muito mais comprometedor. É o sim que vai comprometer o ser. Não é um sim só de boca para fora, é o ser, vai envolver todo o seu ser. Não é apenas, meu amado, o sim e o ser, mas é o sim, o ser e o fazer. Vai mostrar que você realmente quer fazer a vontade de Deus. Mas não é só isso também, é o ser e o símbolo. Você vai carregar uma marca de alguém que quer fazer a vontade de Deus. Cruz, renúncia, entrega, dedicação no altar do Senhor. É o sim do altar. Então, meu amado, não tem como fugir dessas coisas. Se nós queremos servir a Deus do jeito que é, queremos dizer sim para Deus, então eis aí o que é preciso. Veja que não foi preciso fugir do versículo. Em um versículo, e aqui é 2h da manhã, senão minha mente ia continuar o sim, o ser, o fazer, o sim, o ser, não sei o quê, o sim e o. Não, lá, vai longe. E aí você vê, puxa vida, como que um sim pode comprometer tantas coisas? Não é só uma palavra lançada ao ar, mas é algo muito mais sério. Então, meu amado, nessa manhã, a grande questão é: será que nós vamos dizer sim para Deus? Sim, eu venho fazer a tua vontade, Deus. A base da nossa missão é a vontade de Deus. Eu vou me envolver nisso porque eu quero fazer a vontade. É vontade de Deus que eu oro, é vontade de Deus que eu leio alto, é vontade de Deus que eu louvo, é vontade de Deus que eu prego para as pessoas, é vontade de Deus que eu faça tal coisa. Por isso eu vou fazer, por isso eu vou me comprometer. Agora, pelo contrário, se for só para aparecer, se for só para falar que está fazendo, amado, não perca tempo. Não perca tempo. Mas se é um sim verdadeiro, Deus vai honrar você. Amém. Porque a Bíblia diz que Deus honrou e aprovou o sim de Jesus. E o exaltou soberanamente, lhe deu o nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. O sim de Jesus foi aceito por Deus. E meu amado, está aí. A obra, o sim de Jesus está aí. Na vida do Senhor, você olha, você vê o motivo, você vê o sim de Jesus cumprido na vida dele. Você está aqui porque Jesus disse sim. E se você disser sim, alguém mais vai estar aqui nessas cadeiras preenchendo, aleluia, porque você disse sim para a obra de Deus. Amém? Isso é o bonito, porque o nosso sim
No primeiro instante vai comprometer a nossa vida, mas vai atingir muita gente à nossa volta. Não é um sim só para mim, é um sim que vai, meu amado, englobar pessoas no projeto de Deus. Então, saiba, e quando você orar sinceramente e falar sim, Senhor, eu venho fazer a tua vontade, vai vir uma multidão atrás de você, de pessoas que foram convencidas. Veja que se Jesus não tivesse convencido com o sim dele, meu amado, nós não estaríamos seguindo Jesus. Mas é tão convincente o sim de Jesus que nos inspira a dizer sim também. Nos inspira, meu amado, a querer dar vida, a querer fazer, a querer realizar, porque convencer não é um sim, sabe, cambaleando, não é um sim meio vacilante, é um sim do começo ao fim, assumido. Então, que vivamos a palavra de Deus. Amém? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. E antes de passar, eu quero orar rapidamente aqui para você, com você. Fique em pé no nome de Jesus. E eu já vou passar a palavra novamente ao pastor. Primeiro até que não foi comemorado, né? Aleluia. Sempre de manhã não é fácil, não, né? Não é fácil. Para quem fala, às vezes é mais fácil, porque você está ali mesmo que cansado. Mas quem está ouvindo, eu sei que é uma beleza. Mas você disse sim, não só na vontade, mas no corpo e no espírito. Você está aqui se consagrando por causa do teu sim, meu amado. Então, só focalize isso. Para quem foi que eu disse sim? Só isso. Pense e lembre sempre na sua história. Para quem foi que você disse sim? Foi para uma igreja? Foi para uma liderança? Ou foi para Deus que tem uma vontade de salvar os homens e resgatar a história? Aleluias. Então, meu amado, quando você pensar em desistir, lembre do sim de Jesus, que foi até a cruz. Quando você pensar em desanimar, lembre que você disse sim no altar. Quando você pensar em parar com tudo, lembre que o seu sim está diante de Deus. E isso vai te dar forças para você continuar. Amém? E que você continue dizendo não a tudo aquilo que venha te atrapalhar. Feche os teus olhos e fale com o Pai. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, obrigado, nosso referencial, o nosso exemplo maior. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, comprometidos com o Senhor, Senhor, que Ele amado, não apenas, Senhor, com homens, Senhor, que Ele, embora o Senhor tenha nos dado lideranças, pessoas, Senhor, que Ele, o nosso sim vai muito mais além do que para pessoas ou líderes. É um sim, meu Deus, que compromete a nossa história, o nosso ser. Por isso, Senhor, que nessa manhã, Senhor, aqui são pessoas que têm ministério, que aspiram pelo ministério, pessoas que estão começando a se envolver, Pai, como obreiros, como, meu Deus, pessoas que querem servir ao teu povo. Senhor, querido amado, eles estão aqui para em alto bom som, meu Deus, dizer sim para a tua vontade, sim para o teu querer, Senhor. Eu quero porque tu queres, eu não quero apenas porque é o meu querer, mas eu quero porque tu queres, Senhor, e o teu querer me convenceu, a tua vontade me convenceu, Senhor, querido amado, porque ninguém pode querer, Pai, fazer a tua obra por si mesmo, se antes não provar, se antes não souber da proposta que Deus tem. Senhor querido, nós queremos, Senhor, nós aspiramos sim, Senhor, por fazer a tua vontade, por fazer a tua obra, porque somente isso dá sentido à nossa vida, Senhor. Aleluia. Meu Deus querido amado, glória. E nós queremos, Pai, não anular as nossas vontades, mas colocá-las à disposição de Deus. Não queremos anular a nossa vida, mas colocá-la para que o Senhor use, Pai, como instrumentos em tuas mãos. Todos esses filhos que aqui estão, Pai, que a formação desses obreiros, desses ministros, Pai, Senhor querido amado, seja uma formação boa, que a estrutura, a base seja uma base sólida, firme, Senhor, e não vacilante, Pai, que eles possam, Pai, ter uma fé madura, eles possam ter, Pai querido amado, ó Deus, convicções maduras, Pai,
querido, que brotam do sim, que brotam do querer fazer a vontade de Deus nesta manhã, Senhor querido amado, que o Senhor venha sobre esses corações, Pai, e que nada seja feito por imposição, por obrigação, por, meu Deus querido amado, mostrar para alguém, mas que realmente nós fiquemos fixados na Tua vontade, Senhor, que a base da nossa missão seja a Tua vontade, não seja aparecer, não seja a grandeza, não seja a nossa vaidade, nosso ego, mas seja revelar Deus ao mundo, seja revelar a glória do Senhor. Ore, meu irmão, nessa hora você tem a oportunidade de mostrar e de dizer a Deus o que é que você veio fazer. Jesus disse: eu vim fazer a tua vontade. O que é que eu vim fazer nesse mundo? Podemos fazer o teu querer, ó Deus. O porquê eu estou aqui? O que me motiva a fazer? Ajudar-nos a descobrir, Senhor, de nós mesmos. Não permita, Carregar a tua cruz, Senhor. Não deixe, Carregar, Senhor, porque eu quero vir servo, convicto do meu sim a Deus, e como sim ajudar-nos, Senhor, ó Pai. eu quero assumir ajudar-nos, Senhor. Ó Deus, não do sofrimento, ajudar-nos, Senhor não, amado. meu Deus, da cruz que o mundo enxerga, ajudar-nos, Senhor. mas a cruz do projeto, a cruz que revela o posicionamento, ou a cruz que, meu Deus, mostra o distanciamento. Vem sobre as nossas vidas, aleluia, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a fugir de toda tentação, de toda aparência do mal, Senhor, que não andemos no meio do caminho de Senhor, que não no meio do caminho do Senhor, não nos deixe dizer sim a Satanás, mas sempre não, não a Satanás, não aleluia, com suas ofertas que corrompem, não às vaidades, não ao poder que oprime, não, meu Deus, às glórias que, meu Deus, enganam e iludem o homem, mas sim, meu Deus, a uma vida, Senhor, de servo, sim, é uma vida que leve o outro a Deus, que leve o outro, meu Deus, à felicidade. Senhor, nós queremos no teu altar, ó Deus, dizer sim, aleluia, e o nosso sim vem acompanhado com o nosso ser, Senhor, e vem acompanhado do nosso fazer. Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos fazer, Pai. Aleluia. Não viver de palavras, mas fazer, ter atitudes, Pai. Atitudes concretas, práticas. Vem, Senhor, e nos ajuda. E dê graça e unção, Pai. Porque a unção não é para qualquer um. A unção é para aqueles que aprenderam a dizer sim para a vontade de Deus. Aleluia. Senhor, guarda e sela isso nos nossos corações, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém? Isso é revelação de Deus. O Senhor falou comigo: eu não dou a unção para qualquer um. As pessoas brigam por unção, querem unção, pastor Eduardo, porque acham que unção é evidência, e unção é serviço, unção é amar, é abençoar, unção é curar, unção é libertar, unção é transformar vidas. E Jesus disse: a minha unção eu não dou assim não, a minha unção é para quem diz sim no altar e vai até o fim. Glória a Deus. Se comprometeu, se o seu sim, meu amado, é o sim da alma, do corpo e do espírito, há uma unção vindo sobre a tua vida. Aleluia. Porque não dá para fazer a vontade de Deus sem unção. Aleluia. Não dá para fazer a obra de Deus sem unção. Mas Deus ora primeiro sim e diz: vamos ver se é isso mesmo. E quando Deus vê que é um sim verdadeiro, a unção vem. Glória a Deus. E o que eu quero dizer a você profeticamente nessa manhã: se prepare, porque depois do sim que você disse nessa manhã, aleluia, uma unção poderosa vai glória a Deus. Uma unção aleluia sobrenatural vai envolver teu ministério. Deus vai te usar como
nunca. Aleluia. Curas extraordinárias, milagres tremendos, Aleluia. pessoas libertas. As pessoas vão olhar e vão dizer: por que Deus está usando tanto ele agora? Aleluia. É porque ele disse sim para Deus. Aleluia. É porque ele disse sim para a vontade do Aleluia. Senhor. E a unção vai marcar a tua vida. Se você permanecer no sim de Deus, conte com a unção, conte com a graça, conte com o poder de Deus. Mas se você deixar de dizer sim para Deus e começar a fazer a vontade do diabo, pode esquecer, porque a unção vai embora. É verdade, Deus. Não perca de vista o teu sim. Deus abençoe, pastor Eduardo. Aleluia.